complexa justamente pela nomenclatura que as pessoas dão. Porque as pessoas falam, tem flacidez tissular, tem flacidez no músculo, tem flacidez dérmica. Então, onde que é a flacidez de verdade? Porque não tem, vocês não ouviram falar várias denominações de flacidez? A flacidez tissular, a flacidez dérmica, flacidez no músculo. E várias definições de flacidez. Mas onde está a flacidez? Explica isso. A flacidez, ela está na estrutura colagênica. Então, quando a gente fala de flacidez, ela está na nossa estrutura colagênica. A estrutura colagênica nossa, ela pode estar tanto nas membranas, que seria na nossa fáscia estrutural, como também ela poderia estar na nossa fáscia interestrutural. Tudo isso é matriz colagênica, é colágeno. Então eu posso ter flacidez nas minhas membranas. Então eu posso ter flacidez na minha membrana epidérmica, dérmica, hipodérmica, miofáscia. Eu posso ter em todas as membranas. Mas eu também posso ter flacidez na minha interestrutura também colagênica. Toda vez que eu tenho uma fáscia estrutural, a gente chama de membrana. Fáscia estrutural. Nós chamamos elas, são as membranas. E como são bicamadas de fáscia, tudo é em bicamadas, toda bicamada ela tem uma conexão com a outra camada através de uma fáscia interestrutural. Elas têm características diferentes na força uniaxial que se apresenta. Então, por exemplo, as membranas, elas têm o direcionamento delas é em função paralela à sua geometria, à sua forma ornamental. E é ela que dá a forma do seu corpo. Então, tudo que a gente, como a gente é a nossa forma que dá essa face estrutural. E a interestrutural, ela mantém tudo no lugar. E ela se conecta, ela não tem como você separar. E aí você começa a identificar o que é essa estrutura colagênica. Mas para a gente falar de colágeno, o colágeno é igual a proteína. Aí você fala assim, mas como eu vou fazer colágeno se o colágeno é uma proteína? A proteína ela é produzida dentro das células. Se a proteína é produzida dentro das células, o meu estímulo tem que ser no núcleo das células para me produzir. Não tem como você produzir colágeno se não fosse estimulando o núcleo das células. Então, aqui é a minha síntese de DNA. É a minha síntese de DNA que é responsável pela produção de proteínas. E quando ela produz uma proteína, ela tem uma certa característica. Então, como que a gente, vamos tentar olhar primeiro como é a estrutura de colágeno saudável e depois a gente aplica a disfunção da flacidez nela e como a gente trata a flacidez. Quando a gente tem a síntese, a gente tem nosso DNA. A síntese de DNA, na verdade, é uma RNA, ela copia um trecho do seu DNA, uma perna do seu DNA e monta o seu RNA. RNA forma mais DNA, que forma a proteína. Então, isso aqui está tudo no núcleo da célula, né? Então, as proteínas estão sendo formadas aqui, através da síntese de RNA, e estão saindo da membrana nuclear. A maioria das proteínas, elas vão ser sintetizadas, as células vão sintetizar proteínas que vão só até a membrana. A maioria das células vão produzir proteínas, seja ela qualquer que seja, dentro do núcleo, elas vão produzir proteínas que vão até as membranas. Só que a fáscia, a célula dela é diferente. A célula da fáscia a gente chama de fibroblastos. Essa é a célula principal da fáscia.
E os fibroblastos, eles têm a síntese de colágeno, de elastina, que são as proteínas que vão sair da membrana citoplasmática. Então, ela vai sintetizar através da síntese de RNA, DNA, vai produzir proteínas que vão chegar até a membrana e vão sair da membrana. Elas saem das membranas. E como que é essa formação de proteínas, né? Não é assim, porque tudo vai se formando e vai se aglomerando. Não é simplesmente fiz uma fibra de colágeno. Não é assim. A produção dessa estrutura colagênica aqui, antes dela sair, que ela é uma proteína de tropocolágeno. Como se fosse um mero. Isso é como se fosse um mero de um polímero. É uma cadeia carbônica, igual como se fosse aquela do DNA que a gente faz fosfato, só que é uma cadeia maior, uma cadeia carbônica maior, e a gente chama de tropocolágeno. O tropocolágeno, ele se organiza através de 3 aminoácidos, né? E um dos aminoácidos que fazem parte do tropocolágeno é uma glicina, que é igual a gente falou lá. Lembra que era um fosfato, né, com oxigênio? Quando a gente dá aula básica, a gente tem o fosfato, aí a gente tem uma pentose, não tem? É um açúcar aqui, o pentose é açúcar. É a mesma coisa da glicina formando o tropocolágeno. Forma-se por 3 cadeias proteicas, e dentro dessa cadeia proteica a glicina vai estar sempre dentro da estrutura, como se fosse a pentose na macroestrutura, porque imagina, é fractal, é um quadradinho, aí vai ter um outro quadradinho maior, que vai envolver todo esse quadradinho. Então, isso aqui é o meu DNA, está lá na estrutura do meu DNA. Esse aqui já é uma forma organizada de toda essa estrutura carbônica aqui. Só que quando ela se organiza de forma mais macro, quando ela está saindo da célula, ela se organiza de forma de tropocolágeno, que sempre vai ter uma glicina para a gente saber que é a estrutura fractal. Só estou mostrando que a glicina está sempre aqui. Sempre o terceiro aminoácido que vai formar o colágeno é uma glicina. Certo? Então, quando você tem uma estrutura de tropocolágeno, você já vê que ela é fractal. Ela partiu de uma estrutura de organização de proteínas, de DNA, e formou a glicina, certo? E quando a gente fala de tropocolágeno, ele é apenas uma estrutura em tríplice hélice, assim, ó. Ele tem essa estrutura aqui, ó. São 3 filamentos de aminoácidos, né? E forma essa estrutura. Então isso aqui é como se fosse um mero. Vários meros conectados um na frente do outro, que é um polimero, um polímero. A gente vai ter o colágeno aqui, ó. E aí que a gente vai formar uma fibra de colágeno. Aqui é uma fibra. São vários tropocolágenos sendo organizados. Lembra que várias cadeias de nucleotídeos formam um tropocolágeno. Várias cadeias de tropocolágeno formam uma fibra de colágeno. Então, a fibra de colágeno ela é dessa forma aqui, ó. Ela é helicoidal em tríplice hélice. Tem 3, é como se fosse 3 molas. Essa 3 molas, ela parece um tubo. Quando você olha, ele parece um tubo. E ele é fluídico. Você imagina, é um tubo, como você imagina um tubo de plástico, mas ele não é plástico. Ele é fluídico. Ele tem uma característica sólida quando você observa ele, mas ele é fluídico. Então, quando você estica, separa essa tríplice hélice, estica uma tríplice hélice, ela ainda se mantém conectadas. Elas não separam como se fossem as molas separadas, não. Mas elas têm a característica de tríplice hélice. Essa característica de tríplice hélice, que é a mola, né? A gente chama de elástico e recoil, esse aqui, ó. O que é o efeito elástico, efeito de mola do colágeno? Toda vez que você estica ele retorna à sua posição, mas no sentido uniaxial. Ele só tem
força uniaxial e função uniaxial, ou seja, só no sentido longitudinal dele. Se você puxar ele para cá, ele não vai ter função dele, é no sentido uniaxial. Só que ainda tem uma outra característica: quando ele sai aqui, ele não sai retinho assim, ele sai formando ondas. Só que aqui também está fazendo outra produção de outra proteína que está saindo, que sai do núcleo também, que é a elastina. Então aqui é o colágeno e aqui é a elastina. Só que elas vão sair sempre juntas. Aí a elastina vem, ele sai de forma ondulada, e a elastina vem e faz um cruzamento em Z com a estrutura de colágeno. Se você ler no livro de Guyton, é o livro mais arcaico que tem da fisiologia humana, ele vai falar para você: a matriz colagênica é filamentos de colágeno com entrelaçamentos em Z da elastina. Por que o formato em Z? Porque é o Z aqui, ó, formato em Z da elastina. Por que a elastina se forma em Z? Porque quando esse colágeno ele sai de forma ondulada, que a gente chama de crimpiformes, seria a forma climpada de colágeno. Só que climpagem na tradução está relacionado com fios de telecomunicação, mas é a forma ondulada da estrutura de colágeno. A tradução não existe ainda, a gente chama de forma ondulada ou crimpiforme, mas forma de climpagem é outra denominação que tem na engenharia, então é difícil a gente traduzir, então fica crimpiforme. São ondulações da minha estrutura de colágeno. Então minha fibra ela sai ondulada com entrelaçamento em Z da elastina, que a elastina vai manter os crimpiformes. Então a função da elastina é justamente aumentar a amplitude de movimento de cada fibra de colágeno. Por quê? Além do colágeno ter o efeito mola, ele está em ondas, e essas ondas são estabilizada elasticamente pela elastina. Então, se você aplicar uma carga, primeiro vai, imagina, eu vou aplicar uma carga bem grande para ruptura. Apliquei uma carga, primeira coisa, o que aconteceu? Sumiu as ondas, certo? Primeira coisa, sumiu as ondas ficou reto. A segunda coisa, apliquei mais um pouquinho de carga, as molas se esticaram. A quarta força é a ruptura, a terceira força é a ruptura. Então vamos pensar, peguei uma estrutura de colágeno e estou assim, né? Só que assim, a flacidez ela não vem disso. A flacidez ela vem do efeito da gravidade. Então como que acontece? Sai todo o seu colágeno e sai bonitinho lá da estrutura de fibroblasto, sai ondulado, com elastina segurando todas essas ondulações. Sai formando uma matriz e formando um tubo também, que vai fazer a comunicação das células, tubo que vai receber nutrição sanguínea, que é a nossa matriz extracelular, vai formando a matriz aqui, o fibroblasto ele vai formar sua matriz. Só que aí você começa aqui a ter a aceleração da gravidade, 24 horas de aceleração da gravidade, vai fazendo a aceleração da gravidade e ainda ocorre o efeito de polimerização da estrutura. E aí, essa gravidade ela vai esticando. Então, no primeiro momento, os seus colágenos ficaram assim. A elastina ainda está presente aqui. Depois, os colágenos começam a ficar assim. Quando ele fica assim, a elastina já fica esticada junto com ele aqui, ó. Não tem mais a função da elastina, só tem o efeito da mola. Então, você está pendurada pela mola esticada do seu colágeno. Isso é flacidez, por efeito gravitacional, isso aqui é a gravidade que vai gerar. Fez isso aqui é um tecido flácido, é a sua estrutura de colágeno flácida, sem flexibilidade, ela não retorna mais à posição inicial. Por quê? Ela perdeu as ondulações e a elastina está no estiramento máximo. A elastina, na verdade, ela já está se transformando em uma proteína fibrótica, em uma proteína polimerizada, se condensando. Então, é normal, se você pegar uma pele bem flácida, muito flácida, você vai ter aspecto de pele envelhecida na frente, ressecada, desidratada, pele mais de idade mesmo, que vai parecer uma pele mais idosa. Por quê?
Quando a elastina se enrijece, ela perde a sua movimentação toroidal, então não passa mais fluido com a pele. Então a flacidez ela tem esse problema, porque essas ondulações aqui elas existem para você movimentar o seu fluido dentro do seu corpo e para levar nutriente às células. Se essa estrutura ela está esticada, imagine a mola esticada, esticou, a mola está esticada, não vai passar líquido nenhum ali dentro. Então é normal a pele envelhecer, a flacidez gerar envelhecimento da pele, desidratação da pele. Isso é padrão de gerar. E como que a gente trata isso aqui? Como que a gente faz para tratar um tecido com flacidez? É muito simples. Aquela colágeno ficou liso, não ficou? Só que ele não é liso. Lembra que ele é uma tríplice hélice? Esse é o efeito elástico da mola. Quando você estira e solta, ela faz isso aqui, ó. O que ela lembra? Os cruciformes. Então, o organismo ele vai aprender a formar cruciformes. Ele vai aprender que ele tem que se regenerar novamente. Lógico, quando você está estirando, você também está estimulando a síntese de colágeno. Lógico, vai produzir mais colágeno. Só que você aqui, você está tratando o colágeno que já está no local também. Então você começa a fazer o estiramento desse colágeno ciclicamente, dessas molas ciclicamente, e ela vai gerando essas ondulações. Então por isso, quanto mais frequência, melhor. Qual que é a frequência ideal para a flacidez? 30 Hz, que é a frequência da velocidade de 1 do tera ou 2 do nano. Isso é a frequência para a flacidez. Você pega aqui a sua estrutura de colágeno e começa a esticar. Estica, solta, estica, solta, estica, solta, estica, solta, estica, solta. A hora que você vai esticando, ele vai gerando colágeno. Enquanto ele está fazendo isso, lembra da elastina? Ela vai se soltando aqui, ó. Ela vai se soltando. E ela vai se ajustando à sua posição. Logo mais, o tecido se regenera na flacidez e a elastina se estabiliza na posição dela. Então, esse é o tratamento de uma flacidez. É muito simples, não tem como. Não tem outra forma de você tratar a flacidez se você não devolver os cruciformes para a sua estrutura de colágeno.